Bom dia, irmãos. Eu espero que você esteja já pronto para começar a nossa aula de hoje. Nós estamos estudando o livro de Atos e a nossa lição hoje é a lição 9, a primeira viagem missionária. Está na página 53. Então, vamos juntos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia. Te louvamos porque já escutamos a palavra de Deus aqui no culto ao vivo, com o pastor Rivelino. E nós queremos te pedir agora continuação da tua companhia, a tua iluminação, que só abra o nosso entendimento durante essa aula e que nós possamos aprender coisas novas, coisas que façam diferença no nosso viver, conhecer-te melhor e melhorar a nossa comunhão contigo. Que a gente possa entender bem a nossa missão na terra e colaborar com o teu projeto. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa o aluno que está em casa, ouvindo, que ele possa acompanhar e perceber quem é o Senhor através do livro de Atos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu convido você, como de sempre, a lembrar a origem das coisas. Aquilo que nós estamos estudando hoje é a primeira viagem de Paulo. Mas nós sabemos que Paulo teve um momento em que ele não percebia bem a pessoa de Jesus através da promessa de Deus. Apesar de ser um judeu, separado por Deus, povo escolhido, ele não percebia a manifestação de Deus, da graça de Deus, a partir do evento da ressurreição e morte de Jesus. Então, nós vamos olhar lá no Antigo Testamento, nas bases onde Paulo também conhecia. É no Antigo Testamento, no capítulo 49, no verso 6. Deus está falando o que Jesus iria fazer, o servo do Senhor, o que Jesus seria na terra. Então ele diz, para você é coisa pequena demais, meu servo, para restaurar a tribo de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Nós sabemos que Jesus tem a missão de mostrar a palavra de Deus até os confins da terra. Mas Jesus só viveu 33 anos. E nós também temos essa mesma orientação de levarmos a palavra de Deus até os confins da terra. Os discípulos que se tornaram apóstolos, eles também tinham a mesma missão. Então, o que é que está acontecendo? Se Deus sabe que a nossa existência é curta, é pequena, Deus está falando até os confins. Confins significam limites da terra. Então, onde você está, no período de tempo e espaço onde nós estamos, nos nossos limites, com as nossas limitações, inclusive dentro de casa, como agora nesse período da pandemia. Nós também não vamos deixar de ter essa mesma ordem, de levar a palavra de Deus. Então é possível levar a palavra de Deus através das nossas limitações. Um exemplo é essa aula. Nós estamos com a limitação de sair de casa, de circular pela cidade e nós estamos ultrapassando as barreiras físicas das 4 paredes da igreja. Veja, é possível. Então, a palavra de Deus diz que Jesus precisava ser uma luz. Jesus disse que ele era a luz do mundo e que nós precisávamos ser aquele alvo, aquela candeia acesa no meio do povo. Nós precisamos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus. E em Atos, a orientação foi essa. Antes dele ir embora, fisicamente, dele ser assunto aos céus, ele disse lá no capítulo 1, verso 8, a ordem é a mesma. Mas receberão poder do Espírito Santo descer sobre vocês e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A diferença é o poder. O Senhor Jesus é todo poderoso. Ele se auto-ressuscitou. Mas lembre-se, nós precisamos do poder que ressuscita Jesus. Nós precisamos desse poder, desse mover das limitações. Então, no poder do Espírito Santo, os apóstolos também fizeram muito. E eu e você, que também somos discípulos do Senhor, somos apóstolos, somos enviados de Jesus, também podemos fazer a mesma coisa.
Mas quais são os nossos confins? Quais são as nossas limitações? Hoje nós vamos comer a Cinheira de Paulo e observando o modo como Deus vai tratando e lidando com a situação e com Paulo, principalmente porque nós estamos focando esse livro de Atos na pessoa de Paulo. No primeiro momento nós estudamos Pedro bem ativo e bem visível, e agora Paulo começa a ganhar uma proeminência, começa a passar à frente, começa a ficar mais visível no relato do livro de Atos, que quem escreve é Lucas. Então nós vamos agora acompanhar exatamente isso, essa ordem que é para mim e para você, ultrapassar os limites. E uma das coisas que a gente pode ver no livro de Atos, lembrando que a aula passada falou daquela igreja maravilhosa que começa a surgir em Antioquia. É uma igreja de gentios, de pessoas que se convertem ao nome de Jesus e desejam buscar a pessoa de Jesus. Sabe-se que muita coisa boa está acontecendo. Paulo e Barnabé então chegam até lá, ensinam, e o coração está aberto, a cidade está aberta, o nome de Jesus, mas onde tem o nome de Jesus também temos dificuldades. Então nós temos que olhar para as dificuldades, mas não como limitações, porque o poder, o dínamos, o movimento extraordinário, sobrenatural de Deus está conosco na pessoa do Espírito Santo. Então nós vimos que no capítulo 11, Paulo e Barnabé vão até Antioquia. No capítulo 12, a gente vê que morre Herodes e aquela arrogância toda, aquela perseguição intensa à pessoa de Pedro, e Deus sobrenaturalmente liberta Pedro daquela cadeia, e os anjos libertam e ele é solto, e quando ele chega na reunião da igreja as pessoas também se assustam. Tudo isso acaba de acontecer. Agora já em Antioquia, no capítulo 13, que é o nosso alvo da lição de hoje, 13 e 14, nós vamos ver que no começo do relato bíblico diz que naquela igreja, aquela maravilhosa igreja, aquele exemplo de igreja onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, eles eram tão parecidos com Jesus. Será que eu e você estamos assim, tão parecidas com Jesus? Não é? Então, eles eram reconhecidos assim, como cristãos. Ali existia profetas e mestres. Uma igreja que tem profetas e que tem mestres, tem o profeta que aponta o caminho e tem o mestre que abre as escrituras, ensina, faz lembrar o que é que a palavra de Deus está apontando. É isso que não pode faltar em nenhuma igreja. O Espírito Santo move, ele move como deseja. A palavra falada na boca dos profetas, ele move como deseja, a palavra escrita como ele deixou. E o Espírito Santo discernindo e confirmando, dando aquele testemunho interior. Ali naquela igreja, então, nesse grupo, diz que existia vários nomes, você vai ler, entre eles Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Barnabé têm discernimento. Paulo e Barnabé apontam o caminho. Paulo e Barnabé sabem abrir as escrituras. Eu e você temos que ser esse exemplo. Não só quem tem dom de mestre, não só quem é chamado e reconhecido na congregação como profeta, porque o Espírito Santo capacitou a todos. Então, todos nós precisamos buscar esses dons, os melhores dons. E aí diz que eles estavam orando e jejuando. Orar e jejuar não é só quando se precisa de decisão, é prática. A gente sabe que lá os judeus, eles jejuam minimamente 2 vezes por semana. Então a gente, graças a Deus, tem oportunidade de usar de todas as disciplinas espirituais, orar, fazer vigília, né? Temos liberdade, graças a Deus o nosso país nos dá essa liberdade. Mas diz que eles oravam e jejuavam. E enquanto oravam e jejuavam, diz que o Espírito Santo convoca Barnabé e Paulo. Eles já passaram um tempo ensinando a Antioquia, mas agora é diferente. Agora o Espírito Santo aponta para que eles estejam indo às nações. Então a gente pode observar que Pedro, no início do livro, e todos os outros apóstolos, ganham muito espaço em Jerusalém, mas também muita tribulação, muita perseguição. Agora eles se deslocam mais para Samaria. A gente viu em Filipe, no capítulo 8, viu Estevão se pronunciando muito belamente, inclusive morrendo por causa disso, mas
o grande perseguidor Herodes morreu. E o grande apóstolo Pedro ficou livre. Assim é Deus. Não há perseguição que nunca acabe. Não há, porque o poder de Deus prevalece. E surge Paulo, que vem dar aquele reforço para o ministério gentílico. E Barnabé, que já é um cipriota, ou seja, ele é da ilha, ele é nascido na ilha de Chipre, também é de fora. E eles dois, com a convicção, com a conversão, são separados. A gente vê isso no verso 2 do capítulo 13, que o Espírito Santo convocou, separou a Paulo e a Barnabé para que eles fossem designados. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Diz que eles oravam e eles jejuavam. Como é importante a gente ganhar a direção do próprio Deus. Como é importante que a nossa comunidade reconheça também o que Deus está falando. E Deus falou, todos entenderam e eles ouviram e foram. E o primeiro caminho que eles foram é para Chipre. A questão que eu quero parar e fazer uma observação é que diz que no verso 2, Deus convocou, o Espírito Santo convocou a Paulo e a Barnabé. Mas diz que Barnabé e Paulo levaram a João Marcos. No verso 5 diz assim: chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Isso não foi o que o Espírito Santo disse para acontecer, mas foi o que aconteceu. Você se lembra de alguma coisa parecida a quando a gente não faz exatamente o que o Espírito Santo de Deus diz? Dá problema. Abraão, quando Deus diz, sai da tua parentela em Gênesis 12, e diz também o trecho mais à frente, que ele levou na bagagem o pai, o Ló, que era o sobrinho, né? Levou mais gente com ele. Então a gente precisa prestar atenção. As ordens do Senhor evitam problemas e frustrações e divisões. Então, Paulo, quando chega ali naquela cidade, na cidade de Chipre, e ele passa naquela ilha, ele vai para a cidade de Chipre e chega também em Pafos, ele vai encontrar uma situação difícil, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está conosco. Então, problemas podem acontecer. Mas o que foi que eu disse? Qual era a formação de Barnabé e de Paulo? Eles estavam no meio de profetas e também de mestres. Eles são, né? Eles têm visão, Deus fala diretamente com eles entregam o recado de Deus, mas eles também têm discernimento na palavra. E rapidamente eles anunciam a palavra ao governador daquele lugar, mas havia ali um homem, diz a palavra de Deus no capítulo 13, que se chamava Bar Jesus. Bar Jesus ou Elimas. Elimas era um nome que significa mágico, e era o que ele fazia, feitiçaria. E ele começou a atrapalhar esse momento da conversão, da percepção do governador, ou seja, de uma autoridade daquela ilha. E Deus não se deixa frustrar nem escarnecer. Ali naquela hora, Paulo se levanta na autoridade de um profeta, mas também na autoridade de um apóstolo, enviado por Deus e enviado pelo Espírito Santo, por Jesus. Ele se levanta e começa a repreender. Ele diz, filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você é cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba que agora a mão do Senhor está com você e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Ou seja, será que Paulo praguejou? Não. Paulo disciplinou porque ele também foi disciplinado com uma cegueira temporária. E ele sabe que disciplina de Deus tem um tempo para início e para fim. Ele sabe que a misericórdia de Deus existe. Ele sabe que a cegueira impacta. Se um mágico precisa ser ilusão, fazer ilusões da visão, é ali no alvo, na origem, que Paulo vai cessar.
Também Paulo, quando se converteu, ele enxergava a situação diferente. E Deus precisou dar um momento de cegueira espiritual para que o discernimento espiritual viesse. Paulo, então, estava esquisitamente abençoando a ele mais. E reverteu o quadro, e com este tipo de atitude, o procônsul, o Sérgio Paulo, ele se converte e tudo fica perfeitamente claro. Né? E diz que vendo o que aconteceu, ele creu, o procônsul, e impressionado com o ensino do Senhor. Então era necessário, e vamos saber se a disciplina de Paulo, efetiva, que parece diferente, mas parece uma maldição, estava correta e realmente foi boa. Pelos frutos. Jesus diz que a árvore boa dá bons frutos. Pelos frutos seremos conhecidos. E é real. O procônsul se converte, que era o necessário. A seguir, diz então que Paulo, Barnabé e João Marcos saem dali, viajam um pouco mais, estão agora saíram de Jerusalém no ministério de Pedro, foram a Samaria, e a gente vê que Pedro e Filipe foram bem por Samaria. Agora eles estão ganhando a Ásia e foram para uma ilha, e nessa ilha agora eles se deslocam e vão adiante para uma cidade, estão indo para a Ásia. E nesse espaço, ganhando mais espaço, se enfronhando nessa região, eles agora estão encontrando também gentios como judeus. E a estratégia deles é sempre caminhar e ir pela sinagoga, revelando que Jesus é o Messias. Então, quando eles chegam ali, na cidade de Perge, João Marcos, que não foi convidado pelo Espírito Santo, de alguma forma, por algum motivo que não está claro na Escritura, diz que eles se separam. Eles se separam. Então, a partir de agora, o ministério vai ficar como Deus falou, não como eles entenderam que precisavam de auxiliar. Mas, às vezes, a gente até precisa de algumas coisas, mas não é conforme Deus deseja. E ele fica pelo caminho. Assim como Ló, lá em Abraão, também ficou pelo caminho. Né? Se separou de Abraão. Tudo tem um tempo, mesmo quando a gente comete tropeços, mesmo quando a gente não discerniu bem, adiante, o plano de Deus não será frustrado. O plano de Deus será cumprido. E aí, cada um vai para um caminho. Diz, então, que eles prosseguem para outra cidade. E eles caminham então para a cidade agora, saindo da Panfilha, daquela região mais acima, eles agora vão para Antioquia da Pisídia. Quero lembrar que as cidades que nestes capítulos 13 e 14 nós vamos estudar, a cidade de Antioquia da Pisídia, a cidade de Icônio, de Listra, essas cidades eram grandes centros urbanos. Então, quando as novidades aconteciam, elas se espalhavam. Então, era estratégico. As missões urbanas, as viagens missionárias, partindo dos pontos urbanos, elas fazem diferença. E que coisa boa, não é? Nós somos enviados de Deus ao Rio de Janeiro, mas já estamos numa cidade urbana, já estamos no Rio de Janeiro. A Tijuca não é qualquer bairro, é um bairro que tem várias saídas. Várias pessoas de outros bairros das regiões mais distantes do interior do Rio de Janeiro vêm trabalhar aqui. Então eu e você estamos tendo a mesma oportunidade de aproveitar no nosso bairro a palavra de Deus, espalhando pelo nosso viver, pelo nosso proceder. Então eles saem dali, como eu disse, eles vão para Antioquia da Pisídia, e o Paulo faz um grande discurso, e esse discurso revelador, mostrando historicamente que Jesus era apontado como Messias e que Jesus é o Messias. É evidente que muitos judeus vão gostar e outros não vão gostar. E quem não vai gostar por inveja. Porque quando os judeus perceberam que grande movimento entre os próprios judeus estavam se convertendo a mensagem de Paulo e Barnabé, e também tiveram inveja. E quando a inveja vem, a inveja causa morte. Nós já vimos isso em Adão e Eva, não é? Nós já vimos isso ali com os filhos de Adão e Eva, com Caim e Abel. Lá em Gênesis, a inveja de Caim,
que era irmão, que estava no mesmo procedimento de oferecer ofertas, causou inveja em Caim e Abel foi morto. É essa a intenção. A intenção do próprio grupo do povo judaico, do povo de Deus, da igreja judaica, agora tem inveja dos enviados, dos missionários. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração. Quando a gente vê a obra de Deus crescendo, se alegrando, ainda que pareça que tudo está indo bem, a gente tem que ter atenção. Porque inveja sempre existe. Somos humanos, somos pecadores. E todo dia a gente tem que pedir perdão e todo dia a gente tem que se consertar. E naquele caso, eles perceberam e fizeram exatamente o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles sacudiram o pé, tiraram a poeira, não foi assim que Jesus ensinou? No capítulo 9 de Lucas, bate o pé e sai da cidade. Então foi isso que eles fizeram. Então nós estamos agora na página 55, né? No capítulo 2, no item 2 da nossa lição, falando exatamente do ponto 2 também, 2.2. Em Antioquia da Pisídia, o que aconteceu? E eles saem dali, eles vão para outra cidade e eles chegam em Icônio. E lá em Icônio há uma conspiração. As pessoas estão armando para matar, estão armando para acabar com esses dois missionários. Mas milagres e maravilhas continuam acontecendo, porque o poder do Espírito Santo é para isso. Quando a gente vê milagre e maravilha, Deus está se movendo, Deus está se manifestando, mas Deus está resolvendo questões também. Então, como é importante, quando a gente vê maravilhas e milagres, a gente glorificar a Deus e buscar ter a atenção àquilo que Deus está mostrando. E os milagres, os sinais e maravilhas era exatamente para confirmar a autoridade e a veracidade da mensagem de Paulo e Barnabé. Eles saem fugidos dali, porque eles não vão se entregar a conflitos e nem rapidamente se deixar morrer, e vão para outra cidade, outro grande centro, em Listra. E lá a gente sabe que o Espírito Santo, que está agindo, que está fazendo maravilhas, não fará diferente nessa cidade. Lá em Listra, um paralítico de nascença. Esse paralítico de nascença, ele está parado, ele está ali e Paulo passa, dá uma ordem e é bem semelhante a Atos 3, com Pedro e João entrando no templo, né? Ele fica curado e isso causa um grande alvoroço. E os ímpios, né, que ainda não têm uma formação cristã, porque são gentios, agora eles começam a perceber, se rendem a esse Deus, mas ainda não teve tempo de doutrinariamente enxergar e saber que só ao Senhor Deus se adora. Não aos filhos dele, mas só ao Senhor Deus. E Paulo e Barnabé vão ter uma grande dificuldade de explicar e de dizer que não querem receber oferendas porque eles não são deuses. Mas a cultura deles admite vários deuses. E eles dizem que Barnabé ele é semelhante a Zeus, que para os gregos ele tinha essa aparência de Deus dos deuses. Como seria a aparência de Barnabé, né? E os atos e a atitude de Barnabé parecia com Zeus. Começaram a chamar a Barnabé de Zeus. E a Paulo de Hermes, que seria, nos deuses gregos, também o deus da interpretação, da eloquência. E que era filho de Zeus. Então, a impressão que dá é que eles olhavam para os dois e achavam que os dois traziam essas palavras, e esses deuses gregos, eles eram reconhecidos na pessoa dele, mas não é isso. Deus não se deixa enganar. Deus dá evidência. E Paulo, assim como Moisés também, teve bastante dificuldade de dizer, né, quando teve um povo com dificuldade, mas eles se mantiveram dizendo que só o Senhor é Deus. E a partir daí eles não têm jeito, são apedrejados, porque aquele povo que estava nas outras cidades, eles continuam perseguindo e agora chegam naquela cidade ali em Listra. Então aqueles perseguidores que estavam armando para Paulo nas cidades anteriores de Antioquia da Pisídia e Icônio chegam em Listra e agora pegam Paulo
e Barnabé e apedrejam. Apedrejam e jogam fora da cidade achando que Paulo está morto. Isso faz lembrar Jesus, né? Pegam Jesus, crucificam Jesus, colocam Jesus morto fora da cidade. E os discípulos de Paulo, porque Paulo já tem discípulos ali, eles se levantam, cercam o corpo de Paulo, vão ver o corpo de Paulo. E quando chegam lá, Paulo se levanta, Paulo não está morto, ele se fingiu de morto. Paulo é bem inteligente, mas ele faz uma grande reflexão com aqueles discípulos. Saem dali, daquela cidade, e vão para Derbe, uma outra cidade próxima, e lá eles fazem uma grande reflexão de que tomam consciência de que a missão inclui tribulação. Se a minha missão e a sua missão aqui na terra tem tribulação, tem a ver com o que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Na missão de Paulo teriam aflições, e Paulo repete isso, que aquela aflição, aquilo tudo que estava acontecendo era necessário. A gente pode ver isso no capítulo 14, no verso 22. E eu vou ler para vocês então, no capítulo 14, no verso 22. E Paulo diz assim, vou ler no verso 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos lá em Derbe. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Voltaram para aquelas cidades onde eles não foram bem recebidos, fortalecendo os discípulos, encorajando e permanecendo na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, você quer vivenciar o reino de Deus? Às vezes quando a gente diz: olha, me converti, olha, eu agora sou filha de Deus, sofri uma renovação, né? O Espírito Santo habita em mim. Nem sempre a gente é bem recebido. Eu conheço exemplos de pessoas de outras religiões que foram inclusive afastadas da família. Né? Eu tive inclusive um subordinado meu que, ao se converter, determinada religião disse: escolha eles ou a gente. Como é necessário a gente entender essas dificuldades que surgem. São tribulações, sejam familiares, sejam emocionais e sejam até incisivas, né, com risco de vida, como a gente vê inclusive hoje nas missões pelo Oriente Médio, pelos países que estão fechados ao Evangelho. Então tudo isso está muito claro. E essa consciência de tribulação Paulo tem desde o início, porque na sua chamada, lá no capítulo 9, no verso 16, Deus, através de Ananias, conta para Paulo que Deus o separou para ir aos gentios e que sofrer muito. Paulo sabe que por onde ele vai ver bênção, mas ele vai ter sofrimento. Então, sofrimento é uma característica, uma marca da viagem, principalmente missionária. Ela fica muito visível quando a gente observa a primeira viagem e todas as outras viagens vistas ali. Então, a partir dali, eles voltam, né, para Antioquia, da Síria, essa Antioquia que é onde a igreja foi chamada, os cristãos foram chamados pela primeira vez. Então, a gente diz assim: ué, não estou entendendo, em Antioquia, Paulo sofreu uma grande perseguição e agora está dizendo que lá era uma coisa boa? Não, são duas Antioquias, uma Antioquia em cada lugar. Ali perto de Samaria, perto da Judéia, ali naquele território grande no mapa onde você vê, eu não estou com o mapa aqui, mas eu creio que vocês vão poder dar uma olhada, é só abrir a sua Bíblia, na primeira viagem de Paulo, você vai ver que a Antioquia da Síria, na região da Síria, ali está a igreja de Antioquia da lição passada, ali está a igreja que recebeu muito bem, os gentios receberam muito bem a palavra de Deus. Mas Paulo, na sua primeira viagem, ele já está indo em direção à Ásia, ele já está indo na Europa, Euroásia, ele está subindo, ele está muito distante, em outra terra, que tem um centro urbano forte, uma capital forte, rota comercial que se chama Antioquia da Pisídia. Então vamos fazer a diferença? Antioquia da Pisídia é aquele lugar em que Paulo não foi muito bem recebido, mas muitos corações se dobraram a Jesus naquele lugar. E Antioquia da Síria é onde é o quartel-general,
onde os apóstolos se reúnem, decidem, vão fazer concílio, é onde as coisas têm mais liberdade para acontecer e onde eles testemunham e se organizam, inclusive decidindo sobre as bases judaicas que deveriam ser seguidas pela igreja cristã. Só 3 regras que vocês vão estudar na lição do concílio, certamente deve ser a próxima lição. Então, a gente está percebendo que essa viagem missionária do capítulo 14, onde nós terminamos, eles voltam para casa, e eles voltam para casa e relatam tudo. Eles navegam, diz aqui no capítulo 14, no verso 27, agora voltando para Antioquia da Síria. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Esse é o tema da primeira viagem, é este último versículo. Deus abriu a porta para os gentios. Eles enxergaram que isso não era uma coisa circunstancial, apenas ali em Antioquia da Síria, Samaria, não. Lá, já na Euroásia, né? Já na Ásia Menor, eles enxergaram na Panfilha, ou seja, já ampliando e praticamente saindo do continente, que o que Deus estava fazendo era nas terras. Lembrando que Paulo e Barnabé, eles estão viajando. E o livro de Atos vai mostrar exatamente viagens que vão conquistando esses espaços para o Evangelho. E eu fiz aqui um desenho no meu quadro, para mostrar a vocês, para que a compreensão fique melhor. Então vamos ver se eu consigo aqui ajustar na imagem. Consigo. Então vamos observar. Aqui é Jerusalém, aqui é Samaria, e um pouquinho mais acima é Antioquia da Síria. Vou colocar então aqui, ó, Antioquia da Síria. É a igreja que a gente está falando, Antioquia da Síria. O Evangelho começou a se expandir. O Evangelho se expandiu um pouco mais, como Jesus falou, em toda a Judéia, Samaria e aos confins, aos limites da terra. O que era conhecido nesse tempo era o continente africano, era o continente europeu e o continente asiático. A primeira viagem de Paulo, ela está bem marcada aqui. E eles fizeram essa viagem por fora, subiram, desceram, voltaram para cá. Saíram e entraram aqui. Então, o Evangelho está ganhando espaço nos limites da terra, nos confins da terra, como ondas. E agora eles viajam. Lembra por onde começou a viagem? Por Chipre, pela cidade natal de Barnabé. Em Pafos, João Marcos os deixa. Mas eles prosseguem a viagem. E eles ganham este espaço. Eles vão mostrando. Há um grande desentendimento, perseguição, apedrejamento. E eles voltam agora por dentro. O que eu quero dizer? Que a primeira viagem e as viagens de Paulo vão mostrar essa irradiação. O Evangelho está ganhando um mundo descoberto, mas que também é o mundo do Império Romano. Então, é importante, eu já mostrei isso em sala de aula, em outras imagens, né? Quanto o Império Romano dominava esse espaço. E agora, quem está dominando é o Espírito Santo, porque ele não tem limites, ele não tem fronteiras. E as outras viagens a gente vai ver que essa situação acontece na segunda viagem e essa amplitude vai ser agora para a terceira viagem, que vai ser designado para outro professor e outra aula. O que eu quero pedir é que vocês tenham em mente que Deus deu a orientação, né, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O nosso primeiro é essa área mais lilás. A segunda viagem já vai ganhar a Europa. E aí, a terceira viagem, todo o continente euroasiático foi ganho. Sabendo que pessoas já estão na descida do Espírito Santo, lá em Jerusalém,
havia gente de toda a região, inclusive daqui. Então, de toda a região, pessoas chegavam até aqui. Então, o mundo daquela época está sendo conquistado. Por terra, aqui é fácil, e aqui precisa de navegação para chegar. E Paulo se dispõe a navegar por esses mares, andar por essas terras, Paulo e Barnabé, depois Paulo, Barnabé e Silas, Paulo e Barnabé, depois Paulo, Silas e depois Paulo, Silas e Timóteo e muitos outros que são mencionados por todo o livro de Atos. Quero deixar então claro para você um resumo, né? Que as viagens de Paulo, ele teve momentos, todas as viagens deles têm momentos chaves, mas na primeira viagem, o momento chave dele é o discurso do anúncio de quem é Jesus. É bem interessante você ler esse discurso no capítulo 13 e observar, porque ele faz um levantamento histórico, mas ele ganha rejeição. O local em que ele buscava, sempre partindo na cidade, era centro urbano, e no centro urbano a sinagoga, que seria a igreja daquele lugar. Então, logicamente, os partidos contrários, né, os judeus que não reconhecem Jesus, se levantam rápido e, consequentemente, sempre tem uma tribulação vinda desse povo. E os milagres e as maravilhas acontecem, e nessa primeira viagem, o que chama mais atenção, muitos milagres acontecem, é esse milagre do paralítico de nascença, que se assemelha muito a Atos 3. A gente vê que o ministério apostólico, ele é todo muito parecido. Os missionários, quando chegam na nossa igreja, eles contam muitas coisas, mas tudo muito parecido, né? Gente que chegou, gente que Deus ajudou, gente que sofreu perseguição, gente que venceu. E que a palavra de Deus é livre, a palavra de Deus circulou apesar das limitações. Deus nos convida a fazer a mesma coisa. Essa parceria inicial de Paulo e Barnabé nessa viagem e a adesão de João Marcos, que não foi direcionada pelo Espírito Santo, ele então deixa e não acompanha por toda a viagem. Mas a gente sabe que a segunda viagem vão discutir ainda se levam ou não o próprio João Marcos. Mas na primeira, essencialmente, Paulo e Barnabé. A Ásia, então, ela agora está aberta para receber a palavra de Deus, não só aquela região mais confinada em Judéia, Samaria, mas toda a Ásia, ela está aberta a receber a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai espalhando. Então, quando a gente olha para o livro de Atos, ela é muito mais do que a estruturação da igreja. Ela é a estruturação da igreja de Cristo, não é da igreja só de Antioquia da Síria, é da igreja de Cristo. Porque o cabeça, nós já sabemos, Jesus continua ensinando e ultrapassando fronteiras, se manifestando através da pessoa do Espírito Santo. Os discípulos se tornaram apóstolos enviados, os pastores e os missionários daquela época. Os diáconos existiam, porque em Atos 6 eles já foram comissionados. Evangelistas também, porque Filipe fica muito claro que ele foi enviado e o que aconteceu. E a manifestação de Paulo, quando chega nas palavras evangelísticas, né, e as pessoas como também se colocam. A gente vê profetas e mestres, como o próprio Paulo e Barnabé, fazendo discípulos. Interessantíssimo, não é? Porque quando a gente observa que eles fazem discípulos, a gente percebe que isso faz diferença. A gente mantém, a gente faz com que a obra se estenda. Então eu gostaria que você observasse que a palavra de Deus diz que no capítulo 14, eles se reuniram e designaram presbíteros. Então, nesta viagem, houve também praticamente ali uma ordenação, ou seja, eles iriam embora daquela cidade, mas eles deixaram líderes, lideranças. Na sua vizinhança, quando você também está falando da palavra de Deus, se você tiver de se mudar ou morrer, será que na sua vizinhança vai ter alguém falando de Jesus como você fala?
Será que você vai ter lá uma vizinha discipulada, cristã, que vai dar continuidade a tudo que você estava fazendo, cuidando do porteiro, entregando a palavra ao síndico? É isso que Deus deseja. Esteja atento, porque nós precisamos viajar, ainda que seja da nossa casa para a portaria, mas essa viagem missionária, esse chamado, essa convocação que está sendo relatada, ela também necessita ser perpetuada, ela precisa ter prosseguimento. E são pequenas coisas que fazem a gente reproduzir aquilo que o Espírito Santo ensinou na viagem missionária de Paulo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha se animado para estudar um pouco mais e perceber que o Senhor Deus, hoje, aí onde você está, na fronteira da sua porta, da sua portaria, do seu prédio, o Senhor quer te usar. Que nada seja limite na sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo abençoe o coração dos irmãos e das irmãs que estão ouvindo. E que não haja limitações, que venha arder o coração. E que a lição que nós aprendemos com Paulo, que o Senhor está disposto a fazer maravilhas, que o Senhor está disposto, Senhor, a nos mostrar as portas abertas à medida que nós nos ofereçamos para isso, nos deixemos enviar, mas que a gente também saiba, como pessoas maduras, que tribulações podem vir e virão, mas que o Senhor é conosco e que a vitória é nossa, que a Tua palavra é livre e que haverá frutos de tudo que plantarmos, porque a Tua palavra é fiel para conosco. Assim nós oramos e desejamos, em nome de Jesus, uma boa semana para cada aluno. Assim nós oramos. Amém. Amém? Boa semana para você. Deus abençoe. Bons estudos. Até a próxima aula.